Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 27 de dezembro, agora na Espanha, 20 horas e 30 minutos, no Brasil, 16 e 30 da tarde. Gente, eu começo pelo gráfico de Renko, que é um gráfico atemporal, que não tem nenhum compromisso com o transcurso do tempo, mas tão somente com a variação do preço. Ou seja, cada box desse aqui de $2.000 pode demorar um segundo para ser desenhado, ou 100 mil anos, basta que haja ou não a variação do preço. Ou seja, é um gráfico que mostra uma inércia movimentacional muito mais fidedigna. Eu começo pelo Renko só para mostrar para os senhores que há uma proporcionalidade dimensional nessa corretiva da BTC. A BTC saiu lá desde o início desse bull run. A BTC, na verdade, saiu de 15.476, fez uma grande pernada impulsiva que levou ela para 73777, desenhou uma congestão que no Renko ficou bem extensa, porque aqui a gente mede somente a variação do preço, não isso aqui, essa extensão dessa congestão não tem nenhuma relação com o transcurso do tempo. Basicamente, isso aqui é a expressão da variação do preço. Então, o preço ficou variando, formou essa congestão. Depois, a gente desenhou uma pernada impulsiva que guardou proporcionalidade dimensional com esse mastro. E agora, a gente está desenhando essa amplitude de congestão, que pode basicamente pode não guardar nenhuma proporcionalidade com a extensão dessa volatilidade de preço, mas provavelmente vai ter essa amplitude aqui, como teve essa amplitude aqui. Então, para aqueles que acham que a BTC poderia corrigir muito mais do que isso, o que importa para a gente é a amplitude dessa congestão. A gente poderia até abrir mais um box vendedor ali para um patamar de 91, 90, poderia, mas seria só uma agulhada mesmo. Isso aqui agora vai funcionar como uma mola. Na verdade, quanto mais tempo, aí a gente tem que pular para o gráfico temporal, mas quanto mais tempo a gente demorar nessa congestão, mais essa mola vai ser espremida para aí sim levar a BTC para a pernada subsequente, que provavelmente vai levar a BTC para um patamar bem acima de $150 mil. Até porque a onda 5, então se isso aqui foi uma onda 1, 2, 3, 4, 5, a onda 5, ela normalmente é a mais extensa e a mais violenta de todas as ondas. Aqui no gráfico de 6 horas, basicamente a BTC deu mais uma garfada na base da banda de VWAP mensal, mas o mais interessante dessa garfada é que a primeira garfada foi aquela de 5 de dezembro, cuja mínima bateu 90.500. A segunda garfada, que na verdade foi uma garfada dupla do dia 20 de dezembro, dupla aqui no 6 horas e única no diário, né? No dia 20 de dezembro a gente fez a mínima em 92.232, depois no dia 23 de dezembro 92.520 e hoje a gente fez a mínima em 93.500. Não tem como negar que os fundos estão ascendentes, os topos provavelmente vão se desdobrar de forma descendente. Isso eu fico impressionado com alguns supostos criptoanalistas que ficam enxergando um viés de baixa numa movimentação claramente congestional, em que pese aqui nessa canaleta virtual de alta, a gente está ameaçando perder a canaleta para baixo, é muito provável que isso aqui acabe se desdobrando como uma bela armadilha de ursos. Muita gente boa desembarcou hoje nessa agulhada para 93.500. Pelo teor das mensagens que eu tenho recebido, essas pessoas vão acabar pagando um pedágio brutal num eventual retorno. Eu particularmente acho até que a BTC já fez fundo nessa corretiva. Já são 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 7º corpo real vendedor, com exceção desses 3 corpos reais compradores. A gente basicamente desenhou 7 corpos reais vendedores
Só que as últimas 3 grandes agulhadas desenharam fundos ascendentes. Eu não me surpreenderia se antes da virada do ano a BTC startasse uma pernada que fatalmente vai levá-la para algo acima de 120 mil dólares. Por isso, eu insisto com os senhores, vou até falar dos fatos. Tem até um analista aqui da Daily Hold que ele dá conta e ele está vislumbrando algo muito parecido com o que eu estou vislumbrando. Esse analista aqui da Daily Hold, no artigo de hoje, muito interessante, diz que uma tremenda corrida de touros para as altcoins está se formando. Vai ser algo absolutamente insano por um motivo muito simples. Boa parte das altcoins de altíssimo octanagem, ou seja, aquelas altcoins que constroem a base da Web3, elas basicamente não possuem força mais para cair. Se a gente olhar cada altcoin de alta octanagem de forma individualizada, vocês vão perceber também que esse cenário de fundos ascendentes também se revelam em cada uma dessas altcoins. Eu volto a insistir com os senhores. Essa mega pernada de touros que vai levar as altcoins que constroem a base da Web3 para patamares absolutamente insanos, vai criar um FOMO, né? Um medo de ficar de fora, e vai ser um processo que se retroalimenta, que vai pegar toda essa sardinhada que está desembarcando de volta, vai atrair criptocéticos que jamais investiriam em criptoativos para o mundo cripto. O que vem por aí não tem precedentes, por isso eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Porque ali eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins que vão performar nesse ciclo, subdivididas em 3 grandes categorias. A primeira, as Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhores é insignificante, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6 nas Super Large Caps. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins de capitalização um pouco menor, medianas. O risco é um pouquinho mais alto, não é um risco tão mais alto assim em relação às Super Large Caps, mas facilmente vocês vão fazer 1 vezes 20 nas Middle Caps. E por fim, as Microcaps e Small Caps, que são aquelas altcoins que ostentam um market cap bem menor, o risco é bem mais alto, mas se qualquer das Microcaps explodirem, e é muito factível que isso ocorra, facilmente vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou mais. Gente, não é só esse analista que está reportando isso, há uma série de outras métricas que precisam ser associadas a esse caráter subestimado do que será essa temporada de altcoins. Na verdade, o mundo cripto e o próprio mercado TradeFi não precificou ainda corretamente o tapete regulamentar que a eleição do Donald Trump está trazendo para os criptoativos. Nos fatos, a BlackRock dobrou a posição do IBIT, que é o seu próprio ETF de BTC no mercado à vista norte-americano, por meio de seu fundo, por meio do seu fundo de alocação global. Ou seja, a própria BlackRock, por meio do seu principal fundo de alocação global, está aumentando a exposição, dobrando a sua exposição ao seu IBIT, que é, na verdade, o seu ETF de BTC no mercado à vista. E a Secretaria do Tesouro norte-americano e a Secretaria da Receita Federal norte-americana, o IRS, concluíram as regras de corretagem para as DeFis. A comunidade está empolvorosa. Eles vão exigir KYC a partir de janeiro de 2027. Gente, isso é absolutamente inaplicável, inexequível. É muito provável que logo no início da gestão do Donald Trump, tanto na Receita Federal quanto no Departamento do Tesouro, ele revogue essa normativa. O Departamento do Tesouro e a Receita Federal americana divulgaram a versão final das regras para corretagem, não só em DeFis como em CeFis. Em DeFis ficou algo absolutamente inexequível. Exigir KYC de DeFis não tem como executar isso. O CEO da Consensys, que é a dona do MetaMask, avisou
que isso vai expulsar a indústria criptográfica dos Estados Unidos. A equipe do Donald Trump já falou que vai rever toda essa normativa. Gente, a autocustódia, ela traz em si esse aspecto de caráter ao portador dos criptoativos. Basicamente, não é possível atribuir um titular, né, uma identidade que titularize os ativos aqui autocustodiados no meu ledger. Isso é um aspecto completamente inerente à autocustódia, a um MetaMask, a um Ledger e a outros wallets de autocustódia que interagem com as DeFis sem qualquer exigência de KYC. Essa exigência é tão bizarra que o conselheiro sênior da Consensys, que é dona do MetaMask, o Bill Ruge, ele basicamente disse que isso só seria execuível para as DeFis. As DeFis, simplesmente os protocolos sairiam dos Estados Unidos e proibiriam o uso a partir de um IP norte-americano. É só isso que aconteceria. Uma AAVE que está se associando ao protocolo de finanças descentralizadas da família do Donald Trump, a Liberty Finance, que é uma DeFi, basicamente sairia dos Estados Unidos. Uma Justland sairia dos Estados Unidos e proibiria IPs americanos de acessarem a plataforma. É inacreditável que nos dias finais do governo Biden, os democratas continuem perseguindo a indústria criptográfica. O Trump disse que não há com o que se preocupar, tudo isso vai ser derrubado, vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. E de Wall Street a Washington, é aquilo que eu estava falando. A criptografia se prepara para um 2025 absolutamente insano. O setor criptográfico está numa grande encruzilhada, pronto para um crescimento potencial sem precedentes em 2025, impulsionado por regulamentações que o Donald Trump vai outorgar à indústria criptográfica, que vai abrir caminho para aprovações de ETFs de Doge. De Doge eu não duvido, porque o Elon Musk pertence ao staff do primeiro escalão do governo Donald Trump, mas de XRP, Solana, Polkadot, eu acho que sai na primeira leva. O aumento da participação institucional, a perspectiva do conceito emergente de BTC dentro de tesourarias de estados soberanos, principalmente do próprio Estado soberano norte-americano. Gente, eu volto a insistir com os senhoritos. O mercado ainda não precificou corretamente a eleição do Donald Trump. O que vem por aí é uma corrida de touros completamente insana e completamente inédita. É tão inacreditável o que vem por aí, porque eu tô no mundo cripto desde 2013, eu nunca vi um alinhamento estelar intergaláctico a favor das altcoins como eu tô vendo agora. É inacreditável que em vias da chegada da regulamentação de boa parte das altcoins, a gente está há dias da regulamentação, da posse do Paul Atkins, que basicamente vai aprovar imediatamente um ETF de Solana e Doge. Vocês podem ter certeza que é nas horas seguintes à posse dele. É inacreditável que a dominância ainda esteja dando esse presente para quem ainda não embarcou. Próxima ainda de 60%, 57,9%. Gente, a gente tem tudo isso de queda da dominância para surfar em termos de bull run. Enquanto a dominância estiver acima de 45%, 46%, é basicamente compra cega. Vocês vão ter um retorno inacreditável em dólar em relação aos seus ativos aportados em altcoins. Gente, o que vem por aí é uma insanidade. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Coreia do Sul impeachmentou o presidente interino, o Han Duck-soo foi impeachmentado. O Sun Yat-sen já tinha sido impeachmentado porque tentou dar um golpe de Estado.
Agora quem assume é o ministro das Finanças, é o terceiro chefe de Estado em menos de, sei lá, 30, 40 dias. Não sei quando exatamente começou essa crise na Coreia do Sul, mas as instituições parecem que estão funcionando ali na Coreia do Sul, apesar dessa bizarrice toda. E a imigração e o fim das restrições à Covid e o fim também dos benefícios sociais atrelados à Covid fizeram o número de sem-tetos nos Estados Unidos explodir para o recorde absoluto. 770 mil americanos, num aumento de 18% em relação ao ano passado, basicamente não têm onde morar. Analistas, economistas dizem que foi a imigração também que levou o preço dos imóveis para patamares completamente impraticáveis, o que, por sua vez, levou o preço dos aluguéis para patamares também completamente impraticáveis. Não é só nos Estados Unidos. Aqui em Málaga, no sul da Espanha, com 1.000 euros por mês, o sujeito não consegue alugar nem um kitnet, nem um quarto e sala de 15 metros quadrados ou menos. O preço dos imóveis na Europa, por conta também da imigração, o preço dos imóveis nos Estados Unidos, por conta também da imigração, atingiu patamares impraticáveis, o que levou o preço dos aluguéis para patamares também impraticáveis. Não é só nos Estados Unidos, é na zona do euro também esse drama. Aqui por conta do conceito de Estado do bem-estar social, aqui na Europa e também por conta de outras políticas sociais, as pessoas não ficam na rua assim como nos Estados Unidos. Aqui em Málaga tem abrigo, em Madrid tem abrigo, até porque as pessoas morreriam nesse inverno duro, mas essa madrugada fez tranquilamente 4 graus aqui em Marbella, mas enfim, o fato é que é um drama que tem relação com a imigração e que acaba pressionando o preço dos imóveis para patamares impraticáveis, que acaba também pressionando os aluguéis e que acaba estourando também nos imigrantes. E o que você faria se fosse para o espaço por 8 dias e ficasse 8 meses? Foi o que aconteceu com esse casal, a senhora Williams e o senhor Wilmore. Eles foram pro espaço para ficar 8 dias, só que aquela cápsula lá da NASA, construída pela Boeing, bugou. A cápsula voltou vazia. Acabou que a cápsula acabaria funcionando. Os técnicos da Boeing disseram que se o casal tivesse voltado na cápsula, eles não teriam morrido. A cápsula acabou que funcionou, mas bugou lá no espaço. Os sensores também não funcionaram. E resultado da brincadeira: o casal que era para ter ficado 8 dias já estão há 8 meses. Uma foto divulgada da astronauta mostra que ela nitidamente está sofrendo os efeitos dessa temporada longeva no espaço. Enfim, gente, vamos ver se a NASA consegue trazer esses dois de volta. A BTC aqui no diário tá, na minha leitura, desenhando mais uma mega armadilha de ursos. Isso aqui facilmente vai acabar explodindo para algo acima de 120 mil dólares. Vocês precisam entender a grandeza do que está prestes a acontecer em favor das altcoins. Os grandes institucionais só estão esperando o tapete regulamentar que vem com a gestão Trump. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.